Aí. Então, só para lembrar vocês que a gente tem aí essa primeira atividade, que é avaliativa, e eu pensei em fazer algo do tipo, fazer as orações subordinadas substantivas, a gente fechou com uma atividade avaliativa. Depois a gente vê as orações subordinadas adjetivas, faz uma atividadezinha avaliativa. E assim a gente vai fazendo para ter essa nota de atividades, né? Bom, eu deixei então na segunda-feira a atividade avaliativa e uma lista de exercícios que vocês tinham falado que vocês queriam treinar ainda. Hoje eu coloquei o gabarito lá, então tá no mesmo tópico, né? No mesmo, como que eu chamo isso aí? Vocês entenderam, né? Onde eu coloquei as atividades, agora eu fui lá e adicionei o gabarito. Então, dei uma olhadinha lá, para caso vocês tenham alguma dúvida. E vocês conseguiram fazer? Como que foi? Melhorou? Não conseguiu fazer, Leandro? Eu tô na estaca 0 nessa matéria desde o ensino médio, professora. Não vai, eu não aprendo de jeito nenhum. Essa atividade avaliativa, provavelmente já vai vir um 0. Eu procurei tudo, não achei em lugar nenhum. Não acho, eu não entendo. Eu olho e não acho nunca. Não acho. Você vai achar. Olha, pensa numa notícia, vê lá, que seja lá, fulana, que caso aí, sei lá, Flor de Lis declara que não matou o marido. Declara, matou, são 2 verbos. Eu já tenho um período composto. Então, eu já vou analisar. Declarou o quê? Eu já tenho ali um objeto direto. Então, é uma oração que funciona como objeto direto. Vocês vão achar em qualquer notícia, vocês vão encontrar. Podem ficar tranquilos. É só vocês começarem a observar. A Bia está falando, né, que estava vendo um edital de concurso, vai cair tudo que a gente está aprendendo. E é porque essa parte de sintaxe, os concursos adoram mesmo, né? Porque, não sei se é porque é considerado mais complexo, né? Sei lá, não sei qual é o interesse nessa organização sintática. Mas eles amam, e eles gostam, assim, dos detalhes. Complicar a vida. Então, assim, depois, tentem pegar lá os exercícios. Vocês querem que eu fale um pouquinho dos exercícios ou o que vocês acham? Precisa, não precisa? Fala um pouco, a Júlia disse. Eu vou pegar aqui o... Professora, com os da atividade avaliativa, a senhora vai fazer igual da outra vez, que deu uns comentários particulares, se tinha algum errado, algum certo? Sim, ou não? Se for no comecinho, igual quem já postou, assim que eu conseguir dar uma olhadinha, eu já comento. Agora, quem deixar para a última hora, aí eu não dou conta de ficar devolvendo, porque já vai ter estourado o prazo, né? Acho que eu vi que você e mais 2 pessoas tinham postado, né? Deixa eu dar uma olhadinha lá. Deixa eu só... Não deu nem tempo, professora, de eu abrir, na verdade, porque tá tão corrido essa semana, e olha que hoje é quarta-feira, professora, eu não sei se eu vou continuar dando conta, porque tem professor que começa a avaliar de um jeito, termina avaliando de outro jeito, e eu tô perdida, eu tô me lascando. Coisa que eu tava me dando bem, agora eu tô me lascando. Pelo amor de Deus, professora, tente piedade e avalie do jeito que a professora começar, termina. Por favor. Fechar. Porque eu tô muito pistola com isso, de verdade. A gente, olha, Fica tranquila, estamos acabando o ano, gente. Eu sei que tá todo mundo assim,
Eu não sei nem definir o que foi esse ano, porque tem hora que eu olho e falo, gente, eu tô tão cansada e eu tô dentro da minha casa. Não é porque eu tô cansada, porque eu tô indo para lá e para cá, é muita coisa. E para os professores aumentou muito a burocracia, sabe? Então isso cansa, desgasta. Mas estamos finalizando aí o ano, graças a Deus. Bom, eu peguei aqui para vocês o gabarito, deixa eu compartilhar. Só para... Eduarda, saudade de pegar a estrada, né, minha filha? Essa é uma saudade que eu não tenho. Não tenho saudade nenhuma daquele pedágio caríssimo. Nossa, não tenho. Nossa. Então, essa é uma saudade que... Quando eu falo que o ano que vem a gente vai reclamar de tudo isso, entendeu? Eu tô tendo que pegar a estrada, chega em casa muito tarde, qualquer coisa do gênero. Bom, então eu tinha colocado o gabarito, já está com a respostinha ali em vermelho. Então, só para vocês lembrarem sempre dos 6 tipos de orações subordinadas substantivas, que são justamente as funções exercidas pelo substantivo. Então, a gente tem a função de sujeito, a função de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. São os 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Então, lembrando que vocês vão tentar substituir essa oração por um substantivo qualquer, né? Então, ao substituir por esse substantivo, talvez fique mais fácil de vocês classificarem. Então, por exemplo, a gente tem no primeiro exercício, é preciso que cada um assuma suas responsabilidades. Então, vamos pensar, é preciso responsabilidade. Se fosse só o substantivo responsabilidade, porque ao substituir por um substantivo, se você consegue substituir a oração, a gente vai fazer o processo inverso, né? Porque na outra atividade, o que a gente fazia? Pegava o substantivo e substituía por uma oração, que até a Rafa falou que tinha dificuldade de fazer essa substituição. Vamos pensar agora no processo inverso. Eu tenho uma oração e eu substituo por um substantivo. Ao fazer isso, talvez fique mais fácil de vocês identificarem a função sintática. Então, se você tem ali, é preciso que cada um assuma suas responsabilidades. Eu tenho, é preciso responsabilidade, se eu consigo substituir tudo isso por um substantivo, então significa que eu tenho uma oração subordinada substantiva, né? E aí... Professora, para mim continua sendo difícil, tanto para transformar ou para voltar, porque para verdade mesmo, nossa, eu morri, tipo, fiquei quase um dia inteiro para fazer, porque aí às vezes eu achava uma frase, daí eu falava, nossa, essa dá. Daí eu olhava, daí eu não sabia, mas qual substantivo que entra no lugar disso aqui? Daí eu já não sabia, daí eu falava, desisto, vou voltar a frase, sei lá. Mas, ó, na hora de classificar, não importa o substantivo, vamos pensar, é preciso... em vez de você colocar responsabilidade, que teria a ver com o sentido aqui, mas é preciso dinheiro, por exemplo. Você substitui por um substantivo qualquer, porque aí fica mais fácil. Então, é preciso dinheiro, quer dizer, você tem o verbo, que é o verbo verbo de ligação. Então, se é um verbo de ligação, a estrutura é o quê? Um sujeito e um predicativo. Né? O predicativo eu já tenho, que é preciso. Então, o que está faltando é o sujeito. É como se fosse dinheiro é preciso. Ou responsabilidade é preciso. Qualquer coisa assim. Então, quando você substitui, seja lá por qual substantivo, não necessariamente precisa ser um correspondente, já fica mais fácil de você substituir.
Então, lembrando, apareceu o verbo de ligação, ou é sujeito, ou é o predicativo, não tem outra opção. Então, isso já vocês não podem esquecer. E vai aparecer com muita frequência justamente o verbo ser, né? Qualquer flexão. Ou, por exemplo, ó, confesso que sua visita me surpreendeu. Confesso, vamos supor, confesso o meu pecado. Eu substituí por pecado, não tem nada a ver com a frase. Mas ao substituir por pecado, tem confesso o meu pecado. Então, quem confesso? Eu. O sujeito está oculto. Confesso o quê? Meu pecado. Então, confesso o quê? Que sua visita me surpreendeu. Então, aqui está ocupando a função de objeto direto. Logo, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Né? Então, o que vocês precisam rever não é só a questão das orações subordinadas, mas das análises sintáticas. Como você acha o objeto direto, como que você acha o objeto indireto, o complemento nominal, porque uma coisa depende da outra. Ou, por exemplo, ó, ele se convenceu da verdade, por exemplo. Né? O da verdade é o complemento de convenceu. Convenceu do quê? Da verdade. Então, convenceu de que tudo foi em vão é um complemento do verbo. Logo, eu vou ter aqui uma preposição, convence de algo, então, objetiva indireta. Aqui, não existe prova conclusiva de que ele seja o culpado. Então, não existe prova conclusiva. Prova do quê? Então, ó, perceba, não está ligado ao verbo, está ligado a um substantivo, que é prova conclusiva. Então, esse de que ele seja o culpado vai ser o complemento nominal, porque está completando a palavra nome. Eu não gosto, na verdade, de regras assim, porque tudo depende da frase, né? Mas acho que é importante vocês pensarem, quando aparece logo depois do verbo, você limita as possibilidades. Então, por exemplo, ou é o sujeito, se não tiver o sujeito oculto, ou se o sujeito não estiver da frase, ou é o objeto direto ou objeto indireto, que é o que se liga ao verbo. O que se liga ao verbo? Pensando no verbo de ação, né, o verbo nocional. O que se liga a ele vai ser o sujeito, ou o objeto direto, ou o objeto indireto. Se for o verbo de ligação, ou é sujeito, ou é predicativo. Não tem como correr o predicativo se não for com o verbo de ligação. Então, achou o verbo de ligação, as opções já diminuíram significativamente. O aposto, geralmente ele vem aí ou separado por vírgula ou por 2 pontos, né? Sempre explicando algo. O que mais? O complemento nominal sempre vai estar completando um nome, vai sempre vir logo depois de um substantivo. Então, o que você tem que ver, esse complemento está ligado ao substantivo ou está ligado ao verbo? A partir disso, vocês conseguem resolver a maior parte acho que todos os exercícios. Então, ó, por exemplo, aqui, esse é preciso tem que chamar a atenção de vocês, porque é um verbo de ligação. Então, a opção é sujeito ou predicativo. Nesse caso, o que é preciso? Está faltando justamente o sujeito, né? Eu não sei o que é preciso, eu só tenho o verbo e o predicativo. Está faltando o sujeito. Então, obviamente que a oração é o sujeito. Ou aqui, ó, eu confesso. Confesso o quê? Essa estrutura está se ligando ao verbo. O sujeito é o eu. Então, ou é objeto direto ou é objeto indireto. Como esse verbo não pede preposição, a ligação é direta. Esse verbo, ó, o sujeito está aqui. Já eliminei, não pode ser o sujeito, porque o sujeito já está na frase. Então, ou é objeto direto ou é objeto indireto. Mas como quem se convence de alguma coisa, eu tenho a preposição, só pode ser indireto.
Né? Igual aqui, essa expressão, ela está ligada à prova conclusiva de que ele seja culpado. Então, se é uma expressão nominal, é um complemento nominal. E aí vai, ó. Esse aqui, ó, verbo de ligação. Meu desejo é. Eu tenho duas opções. Ou é o sujeito ou é o predicativo. O sujeito tá aqui, ó. Meu desejo. O que tá faltando? O predicativo. Né? Aqui é o que a Fernanda adora, porque é o aposto, né? Meu desejo é um só. Que haja paz. Esse que haja paz está explicando esse um só. Né? Procurando aposto, que é o mais fácil de achar. O aposto é o mais fácil. Ou seja, já vocês vão conseguindo eliminar. A Nutrislane falou ali, se para ser completiva nominal sempre haverá preposição? Sim, sempre. Se tem preposição, ou é complemento nominal, ou é objeto indireto. Se está ligado ao nome, é um substantivo, é complemento nominal. Se está ligado ao verbo, é objeto indireto. Então, tá vendo que vocês têm que criar essas fórmulas, vamos dizer, para vocês memorizarem. Cadê como que chama? Que o Jean fez para vocês, o mapa mental. Mapa conceitual. Isso. Ele não fez os desenhos para vocês. Vocês têm que criar agora com as orações subordinadas. Isso, vai ajudando a peneirar. É essa a finalidade. Então, encontrou verbo de ligação. Ou é sujeito ou é predicativo. Encontrou preposição. Ou é objeto indireto ou é complemento nominal. Professora, mas em qualquer frase, por exemplo, nessa frase, mandioca é usada na produção de cerveja e ajuda até a extrair o ouro. Daí tá lá, mandioca é usada. Pois se é verbo de ligação. Só que essa frase não é nem, tipo, predicativa e nem subjetiva. Não, esse mandioca como que é? Mandioca é usada na fabricação de cerveja. Então, não, por quê? Ó, mandioca é usada na fabricação de cerveja. O Snoopy tá fazendo motopé. Essa frase, perceba que ela tem apenas uma locução verbal ali, não tem mais de um verbo. Ó, mandioca é usada na fabricação de cerveja. Não é um período composto. Entendi. O que vai ser, na verdade, como que é a continuação? Ajuda até extrair o ouro. E ajuda até extrair o ouro. Aí esse já é uma conjunção, lembra que liga, então é uma oração coordenada, aditiva, como nós vimos lá em cima. Então, ali eu tenho uma outra oração, mas só é usada na fabricação, é um período simples ainda. Entendi. Então, na verdade, o que eu preciso por exemplo, mandioca, sei lá, deixa eu pensar, eu não vou criar outro tipo de oração subordinada, deixa eu pensar numa substantiva. Eu duro que eu só estou conseguindo pensar em orações adverbiais, pensando nesse contexto. Ô, professora. Oi. Professor, deixa só para esclarecer, ver se o que eu estou na cabeça aqui está certo. A oração subordinada substantiva é quando tem um verbo de ligação e depois tem outro verbo, que esse outro verbo está ligado no substantivo? É isso? Não é. Quando a oração subordinada, tipo, independente de ser substantiva, adjetiva, sei lá, ela tem dois verbos na frase. Então, tipo assim, é uma frase com dois verbos, por isso que é uma oração. Então, como a gente está
separando a substantiva, tipo, vai ter o verbo em um lugar, em um lado da frase e o verbo no outro lado da frase. Daí, esse verbo que está em algum dos lados precisa estar num lugar ou de um substantivo, ou de um objeto direto, ou, entendeu? Vai ser uma palavra, um verbo que vai estar no lugar de um substantivo, de um objeto direto, de um objeto indireto, ou de um complemento nominal, enfim. Não necessariamente um verbo de ligação. É isso, não necessariamente é o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele é usado numa situação específica, mas qualquer outro verbo. O cara que eu nem vou inventou isso fazer daí... essa atividade, porque eu não sei. Tem que fazer. Que raiva. Não, Olha, eu 20 pontos a desisto. menos na média. Ai. O que é isso, Zé Ruela? Que é isso? É um Zé Ruelo, cara, que inventou esse negócio. Vou ver se eu acho aqui Aí que eu tô sem nenhum livro assim por perto para procurar, mas depois eu vou tentar achar uma informação para ver se fica mais fácil na prática. E que geralmente na prática isso dificulta porque as orações começam a se misturar, né? A gente está vendo separadamente. Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, meu Deus. A Nutris deu um bom exemplo ali no chat, professora. Deixa eu ver o que ela escreveu. Não. A gente vai falar. Aí eu já tenho uma oração adjetiva, que é o que a gente vai começar a falar hoje. Mas não, nesse caso, não. Com a mandioca tá difícil, né? Adjetiva por causa do que, né, que ela usou ali, não é? Mas é que tá ligado à mandioca, especificamente. Mas... quando eu acho que entendi, eu levo uma rasteira. Vou ver se eu acho um texto aqui meio... É que eu queria achar um texto mais bonitinho, mas só para a gente ter uma ideia. Nossa, já peguei um texto com um probleminha aqui de... Precisaria de uma revisão. Depois eu vou tentar achar um texto melhorzinho, porque aqui tá... Sei lá, qualquer texto de fofoca que vocês encontrarem, alguma coisa. Vou pegar alguma coisa bem tonta para não ficar chato. Acho que não vai rolar. Mas, assim, o que é importante é que vocês comecem a... Vou pegar, peraí. Depois não vai poder usar, hein, gente? Tem uma matéria na UOL que é assim, ó. É falso que os eleitores com mais de 60 anos votarão em horário exclusivo. Então, deixa eu copiar, ver se eu consigo. Não vai, que coisa. Por exemplo, essa frase, ó, é falso que eleitores com mais de 60 anos votarão em horário exclusivo. Então, ó, tem um verbo aqui, que é o depois tem lá o votarão, ou seja, essa frase, ela é composta por duas orações. A frase é falso, ela não é completa, ela não tem o sentido completo. Está faltando alguma coisa. O que é falso? Então, para isso, ela precisa de um complemento, ela precisa dessa outra oração que é subordinada. Então,
que eleitores com mais de 60 anos votarão em horário exclusivo. Isso é uma oração. Essa oração também, que eleitores com mais de 60 anos votarão em horário exclusivo, ela depende da outra, ela está ligada à outra, por meio desse que. Então, nesse caso, eu tenho uma oração subordinada, que está exercendo a função de substantivo. É como se fosse, essa notícia é falsa. Notícia, por exemplo, é um substantivo. Então, o que é falso? Que eleitores com mais de 60 anos votarão em horário exclusivo. Então, tudo isso funciona como um sujeito de é falso. Então, na verdade, vocês precisam olhar para a frase, ver quantos verbos tem e se há uma relação de dependência, se uma está completando a outra, exercendo essa função de sujeito. Ó, aqui era uma manchete na UOL e já tinha, né? Então, provavelmente nos textos, vocês vão encontrar ainda mais. Deixa eu ver se tem. Enfim, aí teria que dar uma procurada aqui em outras. Enfim, aí depois a gente pode dar uma olhada, né, pegar algum texto. Mas a grande questão, voltar desde o começo, do comecinho lá das orações coordenadas. Bom, então, assim, o que é importante vocês pensarem eu tenho duas orações, como elas estão ligadas? Elas estão ligadas por meio de uma conjunção? Se elas estão ligadas por meio do mas, se elas estão ligadas por meio do portanto, isso significa que elas são orações coordenadas, como o desse exemplo que a Duda falou, são orações coordenadas. As orações subordinadas, elas vão estar ligadas, na maioria das vezes, por meio do que, ou do se, dependendo do caso. E aí, uma vai completar o sentido da outra e exercer uma função sintática, ou de sujeito, ou de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto. Então, vocês precisam retomar esses conceitos como fala? Da análise sintática. Porque se vocês não conseguirem identificar o que é um objeto direto, vocês não vão conseguir achar a oração subordinada, porque para isso vocês precisam do outro conceito. Então, aqui a gente tem esse convém que haja paz. Então, convém. O que é que convém? Que haja paz. Então, esse que haja paz está exercendo a função de sujeito. Por quê? Qual que é o sujeito do verbo? Se eu não sei qual é o sujeito, sem essa oração que está grifada, significa que o que só pode ser o sujeito, porque a oração ela é construída por meio dessa estrutura, sujeito, verbo, complemento, né? A menos que seja aqueles casos de verbos que indicam fenômenos da natureza, aí é outra coisa, né? Mas, se não, eu encontrei o verbo, qual que é o sujeito dele? Convém. O que convém? Que haja paz. Então, é como se fosse, isso convém, a paz convém. E aí, ele passa a exercer a função de sujeito, então a oração é subjetiva. Necessito. A frase por si só, se eu leio necessito, você vai falar, necessito de quê? Automaticamente você vai pensar, ninguém vai chegar e falar assim, gente, eu necessito. Necessito do quê? Então, ou está subentendida na conversa, vocês estão conversando sobre um assunto e aí você consegue preencher esse vazio, mas ninguém vai chegar do nada e falar necessito. A pessoa fala do quê?
né? De tempo, de dinheiro, de paz, do quê? Então, esse do que já está pedindo um complemento. Ou seja, quem é que necessito? Eu. O sujeito está oculto. Já não pode ser o sujeito. Então, quem necessita, necessita de alguma coisa. Tem a preposição. Está ligado ao verbo? Objeto indireto. Ó, eu, sujeito, acho. Acho o quê? Que necessitamos de paz. Ó, percebam que essas frases aqui, elas eram até parecidas no sentido, né? Mas a estrutura era diferente. Então, eu acho que necessitamos de paz. Eu acho o quê? Necessitamos de paz, objeto direto. Deduzo, eu deduzo. Deduzo o quê? Que a encomenda ainda não chegou. Objeto direto. Então, ó, tem o verbo aqui, tem o verbo aqui. Essa é a oração principal. Essa é a oração subordinada que completa o sentido da principal. Então, aqui de novo tinha o é claro, é preciso, que é a subjetiva, né? Porque tem o predicativo, claro, preciso. Então, faltava o sujeito, ó, chegou à conclusão. Conclusão é substantivo. Conclusão de quê? De que saiu no prejuízo. Então, complemento nominal. E aí, depois tinha aqui... Nossa, é a T. Tinha essa que era o clássico, né? Então, espero sinceramente isto. Então, isto o quê? Então, essa frase está explicando o que é isto. Então, é o aposto. Desejo o quê? Então, objeto direto. Gostaria de quê? Objeto indireto. Ó, tenho medo de alguma coisa. A palavra é medo, é substantivo, então, complemento nominal. Os homens sempre se esquecem, é verbo. Se esquecem do quê? Objeto indireto. Ó. Considerei, então, eu considerei por fim o quê? Que assim é o amor, objeto direto. E o é muito bom, de novo aqui o verbo de ligação, já tem o predicativo, só falta o sujeito. Então, façam uma revisão, peguem o material, aquele material didático que explica esse conceito. Deixa eu ver aqui que eu... Não, também não. A gente já vai falar sobre as orações adjetivas, aí vocês vão ver. Esquece o exemplo da mandioca, deixa a mandioca para lá. Eu não consigo pensar num exemplo que daria certo. Eu não consigo pensar num exemplo para usar da mandioca aí. Bom, podemos começar, pelo menos, a parte bem introdutória das orações adjetivas? O que vocês acham aí? Sim. Sim. Esse negócio buga demais. Bom, nossa, acho que era, peraí. A gente, então, estava falando, até então, das orações subordinadas substantivas, essas que exercem 6 funções sintáticas, e agora a gente começa a falar sobre as orações subordinadas adjetivas. Então, se as orações subordinadas substantivas são aquelas que ocupam a função de um substantivo, obviamente que as orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem a função de adjetivo. Então, vou compartilhar aqui. Ai, não. Peraí. Voltou já? Parece que travou aí. Voltou. Ó,
então, só para a gente recuperar o nosso percurso. Então, nós vimos os períodos compostos, né, e que eles podem ser compostos por coordenação e por subordinação. O processo mais simples, em que as orações são independentes, e o processo mais complexo, em que as orações são dependentes. Uma depende da outra, semântica e sintaticamente, ou seja, quanto ao sentido e também quanto à função sintática. A oração principal não está completa, ela é completada por meio da oração subordinada. Nas orações coordenadas, nós vimos que existem 5 tipos, né? As orações coordenadas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, que são as orações chamadas sindéticas, que são aquelas que têm a conjunção. No caso, temos também aquelas orações que são separadas apenas por vírgula, como é o caso das orações assindéticas. Então, aqui estamos falando das orações coordenadas, que são aquelas que são ligadas ou por meio da vírgula ou por meio de um conectivo. Aquelas que são ligadas por vírgula são chamadas coordenadas assindéticas. As que são conectadas por meio desse conectivo é sindética. E aí eu vou ter as classificações de acordo com essa conjunção. Bom, depois nós passamos a ver os períodos compostos por subordinação. E esse processo que é mais complexo. Então, nas orações subordinadas substantivas, nós vimos que temos 6 tipos de acordo com a função sintática exercida pelo substantivo. E, falando sobre as orações subordinadas adjetivas, nós temos apenas 2 tipos, que são as orações subordinadas adjetivas explicativas e as restritivas. Então, as orações subordinadas adjetivas são as mais fáceis, né? Porque nós temos só 2 tipos. E depois a gente tem a oração subordinada adverbial, que a gente vai ver depois. Bom, as orações subordinadas adjetivas, então, são orações que exercem o mesmo papel de um adjetivo, por isso que elas recebem esse nome. Qual que é a função de um adjetivo? Modificar o substantivo a que ele se liga, ou seja, trazer um atributo para o substantivo. Então, nós temos, exercem a função sintática de adjunto adnominal. Por quê? Ele vem junto com o nome. Lembra do adjunto adnominal? É aquele adjetivo que vem ligadinho ao substantivo. Geralmente são introduzidas por pronomes relativos. Então, que, quem, qual, quanto, onde, cujo, etc. Os quais exercem a função de adjunto adnominal do termo antecedente. Esse é um elemento que vai facilitar a classificação, se é uma oração adjetiva ou se é uma oração substantiva. Quando a Notris colocou ali, cadê o exemplo que a Notris deu? Deixa eu achar. Ó, ali, lá em cima, ó, eu comi a mandioca que seria usada para fazer cerveja. Então, eu comi a mandioca. Essa frase, ela tem sujeito, verbo e complemento. Esse que seria usada para fazer a cerveja está qualificando a mandioca. Quer dizer, você não comeu qualquer mandioca, você comeu aquela que era usada para fazer a cerveja. Então, você está dando uma característica da mandioca, né, daquele substantivo. Então, a oração subordinada adjetiva, ela vem ligada ao substantivo. Esse que, esse de que, vai sempre vir ligado a um substantivo. Se exerce a função de adjunto adnominal, é porque tem que vir junto de um nome, tá? Então, nós temos aqui um exemplo das orações subordinadas adjetivas. Então, nessa primeira frase, nós temos
o homem trabalhador merece uma recompensa. Essa frase, ela só tem um verbo, que é merece. Então, é um período simples. Eu vou ter sujeito, o sujeito é o homem trabalhador, merece o quê? Uma recompensa é o objeto direto. Certo? Então, aqui eu teria sujeito, verbo, objeto direto. Período simples. Se eu for transformar esse adjetivo trabalhador numa oração, ou seja, vai passar a ter verbo, então o homem que trabalha merece uma recompensa. Ó, tem o que está retomando o homem, está ligado ao homem, a esse substantivo, e esse que trabalha, ele traz uma característica do homem. Quer dizer, não é o homem merece uma recompensa, não é qualquer homem, é o homem trabalhador, é o homem que trabalha. Então, esse que trabalha, ele traz uma característica do homem. Por isso, é chamado de uma oração subordinada adjetiva, porque ele traz ele é um adjetivo do substantivo a que ele se refere. Tá claro isso? Sim ou não? Não. Então, melhor já falar para a gente não ficar prosseguindo. Ó, voltando aqui. Ai, peraí aqui. Ué. Não estou conseguindo abrir o slide. Aí. Ó, eu tenho aqui a estrutura com um único verbo. Merece. Esse período é um período simples. Certo? Porque tem apenas um verbo. Isso vai desconfigurar tudo. Melhor não nem ficar. Mas é um período simples porque eu tenho apenas um verbo, que é merece. Então, essa oração, que é um período simples, ela é composta por sujeito. Quem é que merece? O homem trabalhador. Esse é o sujeito. Merece o quê? Uma recompensa, objeto direto. Então, aqui a gente teria basicamente isso. Um sujeito, um verbo e um objeto direto. Se a gente fosse pegar dentro desse sujeito, como que esse sujeito ele é constituído? O substantivo é o núcleo. Tudo que está ligado ao substantivo é o adjunto adnominal. Então, o homem é um adjunto adnominal, trabalhador está ligado a homem, é um adjunto adnominal, ele está junto do nome. Então, esse é um conceito que vocês também precisam recuperar. Qual que é o conceito de adjunto adnominal? Então, é uma função exercida pelo adjetivo. Só que, em vez de eu usar trabalhador, que é um adjetivo, eu optei por usar uma estrutura de oração, em que eu tenho um verbo. Então, em vez de ser o homem trabalhador, eu coloquei o homem que trabalha. Esse que trabalha é o equivalente a esse adjetivo, trabalhador. Só que eu tenho um verbo, que é trabalha. Então, se eu tenho um verbo, isso é uma oração. Essa é uma oração que está qualificando o homem, ela está ligada ao substantivo, modificando, ou seja, trazendo um atributo a esse substantivo. Por isso que é chamado de oração adjetiva. Sim? É o verbo entrando no lugar de um adjetivo. Isso, exatamente. Então, poderia ser o homem bonito, o homem charmoso, só que em vez de ser bonito, charmoso, você tem uma estrutura. O homem que é conhecido, o homem que trabalha, o homem que cozinha, sei lá, qualquer coisa que tivesse um verbo. Esse verbo, essa estrutura de verbo, está qualificando o substantivo, ele vem ligado a esse substantivo. É diferente da estrutura das orações subordinadas, porque na oração subordinada está faltando uma função sintática, está faltando o sujeito, está faltando o objeto direto, está faltando alguma coisa. Na adjetiva, não está faltando.
O que eu tenho ali é uma informação extra, que é do adjetivo. Poderia ser o homem merece recompensa. Eu tenho uma estrutura completa. Tenho o sujeito, tenho o verbo, tenho o complemento. O que eu trago a mais? Essa característica do homem. Então, por isso que é chamado de adjetiva. Vou só mostrar mais um exemplo, que daqui a pouco a gente já tem que parar, né? Mas aqui, ó, por exemplo, conhecemos o médico. Vamos pensar. Nós conhecemos o quê? O médico. O médico seria o objeto direto. Só que não é nós conhecemos o médico. Nós conhecemos o médico famoso. Eu estou trazendo uma característica do médico. Então, eu uso aqui um famoso, que é um adjetivo. Esse adjetivo está qualificando o substantivo. Só que, em vez de usar o adjetivo, eu opto por usar uma oração. Então, conhecemos o médico que é muito conhecido. Aí ficou meio repetitivo, né? Mas, enfim, que é muito famoso. O fato de aparecer esse já transforma essa estrutura numa oração. Essa oração, ela tem a função de um adjetivo. Por isso, é uma oração adjetiva. Conhecemos o médico, assim, tipo, qual médico? O médico que é muito famoso. O médico que operou a minha mãe. Né? Então, vamos pensar, se fosse assim, conhecemos o médico que fez o meu parto. Esse que fez o meu parto está caracterizando o médico. Ele está trazendo uma característica do médico. Não é qualquer médico, é o médico que fez o meu parto. O médico que me trouxe ao mundo, qualquer coisa assim. Então, ele tem a função de caracterizar, é aquilo lá. A nota lá, não é eu comi a mandioca, qualquer mandioca, é a mandioca que era usada para fazer a cerveja. Então, eu estou trazendo uma característica da mandioca. Professora? Oi. Por exemplo, volta naquele exemplo anterior. Peraí. Você passou. Esse negocinho entra na frente toda hora que eu vou tentar mexer no slide. Aí. Aqui. Por exemplo, aí no caso, poderia ser a Dilma que salda merece uma mandioca. Isso dá certo também? A Dilma, o quê? Como que é? A Dilma? Que salda. Que salda a mandioca. Isso. Que salda a mandioca está caracterizando a Dilma. Não é qualquer Dilma que você conhece, é a Dilma que salva a mandioca. Você está dando uma característica. Entendi. Qual é a finalidade? É de você trazer uma informação extra sobre aquele ser. É assim, não é o homem merece recompensa, é o homem trabalhador. Você está trazendo um atributo. Por isso que ele tem essa função de qualificar. Você está qualificando a Dilma. Não é a Dilma, sei lá, a Dilma era presidente. Então, a Dilma que saudava a mandioca era presidente. Então, saudava a mandioca é a característica da Dilma. É uma oração adjetiva. Entendi. Por exemplo, vamos pensar, o Leandro que dá aula de inglês é meu aluno. Não é qualquer, o Leandro é meu aluno. Aí vai falar, mas qual Leandro? O Leandro que dá aula de inglês. Que dá aula de inglês é uma característica sua. Entendi. Que é uma oração, porque tem ali dá aula de inglês. Eu tenho uma estrutura oracional. Entendi, professora. Entendeu? Obrigado, hein? A oração adjetiva? Sim, ficou. Obrigado. Não, nada. Oh, meu Deus, esse negócio Professora. Parece... Oi. Mas igual essa, o Leandro que dá aula de inglês. Não é uma oração subordinada. Por quê? O Leandro é meu aluno. Esse que dá aula de inglês é uma oração que está ligada a outra.
ela exerce uma função sintática da outra. Qual é a função sintática? De adjunto adnominal. Eu estou trazendo uma característica, nesse caso, do sujeito. Se eu trago uma característica, a função é de adjetivo. Qual que é a função de adjetivo? É a do adjunto adnominal. Se exerce uma função sintática, é uma oração subordinada. Sempre que eu tenho a conjunção, o que ali, ele já é subordinado? Se estiver ligado ao substantivo, sim. A questão é, se eu tenho o quê? Está ligado ao verbo, é uma oração subordinada substantiva. Se está ligado ao substantivo, qualificando, é adjetivo. Você pode dar outro exemplo? Né, gente? Você consegue dar outro exemplo de substantiva? De uma oração Isso. Por exemplo, vamos pensar numa frase. Vou escrever ali. Vamos pensar nessa frase, A Dilma, que saudava a mandioca, declarou que não tinha metas. Tá? Se chegasse na meta, dobrava a meta. Lembram disso? Eu amo essa frase que eu vivo usando. Às vezes eu estou conversando com meu marido e falo, não tem. Qual é a sua meta? Eu falo, não tem a meta. Quando eu chegar na meta, eu dobro a meta. É isso, né? Tipo, qual é a sua meta de salário? Não tem uma meta de salário. Quando eu chegar lá, eu dobro a meta. Eu acho ótimo essa frase. Então, vamos lá. A Dilma é o sujeito. Vamos pensar. A oração principal seria a Dilma declarou. Tá? Aí eu tenho, entre o sujeito e o verbo, eu tenho essa estrutura, que saudava a mandioca. Quer dizer, tipo, qual Dilma? A Dilma que saudava a mandioca. Esse que saudava a mandioca é uma característica da Dilma. Eu estou dizendo qual Dilma que é aquela. Então, eu tenho uma característica dela. Essa que saudava a mandioca é uma oração subordinada adjetiva. Mas aí eu tenho declarou, eu tenho saudava é um verbo. Declarou é outro verbo. Tinha é outro verbo. Então, eu tenho 3 orações nessa frase. Uma oração é a principal, que é a Dilma declarou. A outra oração, ligada por meio do quê? É essa adjetiva, que saudava a mandioca. E eu tenho uma outra, que não tinha metas. Esse que não tinha metas, ele está ligado ao quê? Ao verbo, declarou. O que está ligado a Dilma aqui na primeira. Vocês veem o mouse quando eu estou fazendo isso ou eu estou fazendo de tonta? Vocês veem eu mexendo no mouse? Não. Não, professor. Então, beleza. Eu parei de mexer o mouse. Esse primeiro que, ele está ligado a Dilma, a um substantivo, qualificando o substantivo. Então, é uma oração adjetiva. O outro que, de declarou o que, está ligado a um verbo. Se está ligado ao verbo, não pode ser oração adjetiva. Declarou o que não tinha metas. Esse que não tinha metas é uma oração subordinada, substantiva de que tipo? Objetiva direta. Objetiva direta, exatamente. Porque está complementando o verbo declarou. Então, daí a gente coloca separado. Cada um é uma nomenclatura diferente. Cada oração tem uma classificação diferente.
Por isso você tem que olhar para a frase. Quantos verbos tem? Separa as orações. E aí eu vou analisar cada oração separadamente. Se tiver 5 orações, você tem que analisar as 5 separadas. Se fosse, por exemplo, ó, a Dilma... Vou finalizar, gente. Vocês têm aula agora? Não. Eu vou só dar mais esse exemplo para concluir. Ó, eu vou parar aqui. A Dilma que saudava sei lá, vou pensar qualquer coisa assim. A Dilma, que saudava mandioca, declarou que não tinha metas, mas dobraria a meta. Qualquer coisa assim. Ó, eu tenho aí, eu passo a ter 4 orações. Então, de novo, eu tenho a oração principal, a Dilma declarou que saudava mandioca, é a característica da Dilma, então é adjetiva. Declarou o quê? Que não tinha metas, era uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E aí eu tenho uma 4ª oração, que é mas dobraria a meta. Ó, começou com mas, eu tenho uma conjunção aí. Essa conjunção, ela é própria das orações coordenadas. De que tipo? Me lembra? Isso, adversativa. Então, essa última oração é uma oração coordenada adversativa. Então, a cada verbo, uma oração diferente. Fala, Bia. Se tivesse um E, por exemplo, uma frase, um E e outra frase, aí é separado também. Não é nem coordenado. Aí é uma coordenada aditiva. Mas dobraria a meta e criaria tal coisa. Esse e criaria tal coisa já seria uma outra oração coordenada aditiva. Entendi. Por isso, assim, se a gente for pegar um texto, um livro qualquer, a gente for pegar uma frase, a gente vai encontrar várias orações e misturado, coordenada com subordinada substantiva, com subordinada adjetiva, tudo, porque a gente não constrói frases só com um tipo de como fala? De processo, né, de período composto. Você não vai usar só coordenação o tempo todo. Você vai usar subordinação, coordenação, você vai mesclando a todo momento. Está ficando um pouquinho mais claro? Digam que sim. Mais um? Para mim, sim. Então, a Isa também já falou que sim. Então, devagar, mas está indo. Isso é o que é importante. Devagar e sempre. Gente, eu vou parar então, que a gente já está aí nas 8h11, mas na segunda-feira eu posto o vídeo explicando aí toda a parte da oração adjetiva, e aí é aquele mesmo esquema. Depois eu passo as atividades e a gente vai conversando. Tudo bem? Todo mundo escreveu o nome aí do lado? E lembrem de pegar o material que está lá no Classroom e ler, porque eu acho que vai ajudar muito, né, para vocês começarem a treinar. Tá bom, gente? Então, até segunda-feira. Beijo. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.